Bom, vamos para mais uma aula do nosso curso básico de gramática latina. Olha só, nessas aulas nós estamos reconhecendo a estrutura de uma oração da gramática latina. Lá na primeira aula, eu falei que nós podemos encontrar dentro de uma oração na gramática latina 6 elementos, que esses 6 elementos correspondem, respectivamente, a 6 casos da gramática latina. Então, quando nós encontramos as palavras desempenhando a função de sujeito dentro de uma oração, nós encontramos o caso nominativo. Quando nós encontramos as palavras desempenhando a função de chamado, de apelo, nós encontramos o caso vocativo. Quando nós encontramos as palavras desempenhando a função de restringindo o nome, nós encontramos o adjunto adnominal restritivo, né? No caso genitivo. E aí nós vimos que existem verbos de predicação completa, né, os intransitivos, e de predicação incompleta. E nós vimos que quando os verbos de predicação incompleta pedem preposição, né, o seu complemento pede preposição, nós vimos o objeto indireto, que estão no caso dativo. Agora, nós vamos ver o quinto elemento correspondente ao quinto caso da gramática latina, que é o ablativo. O que é o ablativo? O ablativo são quando as palavras estão desempenhando a função de adjunto adverbiais. Olha só, tanto nos verbos de predicação completa, né, os intransitivos, quanto nos verbos de predicação incompleta, os transitivo direto, transitivo indireto e predicativo, podem ser acrescentados algo a mais dentro dessa oração, dentro daquela frase. Então, quando eu digo o homem morreu, né, é uma frase, uma oração de predicação completa. Não exige um complemento para que haja sentido. Só que eu posso acrescentar algo a mais. Quando eu digo o homem morreu à noite, esse à noite está caracterizando o tempo, uma circunstância de tempo, um momento, né, um horário ali em que a pessoa morreu, um período de tempo que a pessoa morreu. O homem morreu, não preciso de complemento. Só que eu posso acrescentar, o homem morreu à noite. A essa circunstância, né, que caracterizada pelo tempo aqui, nós chamamos de adjunto adverbial. Então, isso é um verbo de predicação completa, mas pode ser também acrescentado a verbos de predicação incompleta. Quando eu digo, o homem cortou a árvore vagarosamente. Esse vagarosamente dá a ideia de modo. Então, essa circunstância do modo como o homem cortou a árvore, a isso também é o adjunto adverbial. Então, nós temos a ideia de tempo, a ideia de modo, a ideia de instrumento, né? Quando eu digo, o homem cortou a árvore com o machado. Esse com o machado é um adjunto adverbial. Companhia, né? Quando eu digo, eu vou com meu irmão. Mas com meu irmão é uma ideia de companhia. Então, ó, tempo, modo, matéria, né? O cálice de prata, entendeu? Então, o cálice de prata. Esse de prata aqui que está caracterizando com qual matéria é feito o cálice. Então, essas palavras que desempenham a função de caracterizar em tempo, em modo, em matéria, em instrumento, em companhia, a essas circunstâncias e muitas outras, esses elementos são os adjunto adverbiais. Então, toda vez que nós enxergarmos um adjunto adverbial, ele está no caso ablativo da gramática latina. Então, quando nós encontrarmos uma palavra na gramática latina que está no caso ablativo, ali é um adjunto adverbial. E ao contrário, quando nós formos traduzir do português para o latim, que tivermos um adjunto adverbial, esse adjunto adverbial deve ir para o caso ablativo da gramática latina. Então, olha só, nós estamos enxergando a estrutura de oração, nós já reconhecemos o sujeito, reconhecemos o vocativo, reconhecemos o adjunto adnominal restritivo, reconhecemos o objeto indireto e agora reconhecemos o adjunto adverbial. Na próxima aula nós vamos para o último elemento que nós podemos encontrar dentro desses 6 numa oração da gramática latina, para que a gente tenha justamente essa visão macro da estrutura da gramática latina.